Sabe, geralmente, quando a gente se debruça sobre textos históricos antigos, a expectativa é encontrar algo, tipo, bem distante, né? Um relato frio. Exato. Um relato frio documentando fatos que já não afetam a nossa vida hoje. Mas, quando a gente abre as páginas do Evangelho de Marcos, mais especificamente o finalzinho dele, o que acontece é um choque de realidade gigante. Com certeza. É uma narrativa que respira, sabe? Ela pulsa primeiro com aquele desespero humano e logo em seguida com um poder divino que é incalculável. Então, olá e boas-vindas a quem nos acompanha em mais este mergulho profundo nas Escrituras. É muito bom estarmos juntos para isso. Sim, porque hoje nós não vamos apenas ler um texto. A nossa missão é dissecar um relato de apenas 20 versículos que simplesmente pegou o rumo da história da humanidade e virou de cabeça para baixo. Para quem já acompanha, estamos falando do capítulo 16 de Marcos. Exatamente. E olha, para fazer jus a um texto tão monumental assim, as fontes teológicas e os materiais pastorais que fundamentam a nossa análise de hoje não ficam, tipo, só na superfície do que aconteceu. Uhum. Eles vão além. Muito além. Eles mergulham fundo no como e no porquê das coisas. A gente vai explorar um terreno que vai desde a brutalidade física da morte na cruz... Que é fortíssima, né? Nossa, muito. E passa pelo escândalo que foi o túmulo vazio, pela psicologia do medo dos discípulos, até chegar no milagre de como aquela incredulidade toda se transforma no combustível da grande comissão. É uma virada incrível. É sim. Então, a grande questão que guia este nosso estudo hoje é o que acontece quando o túmulo não é o fim da história. Ok, vamos desempacotar isso. E, olha, a melhor forma de começar é indo direto para o centro da crise. A gente precisa voltar para aquela manhã de domingo. O clima era pesadíssimo. Muito. Um luto denso, sabe? Jesus morreu na sexta-feira. Aí no sábado, obedeceu-se ao mandamento do descanso, naquele silêncio angustiante. E assim que o sol se põe, marcando o fim do sábado ali, um grupo de mulheres compra especiarias. Para preparar o corpo. Isso. No domingo, bem cedo, Maria Madalena, a Maria que é mãe de Tiago e Salomé vão até o sepulcro. E é um propósito puramente fúnebre, tá? Elas querem embalsamar um cadáver que já está em decomposição. E elas sabiam da pedra, né? Sim. E quando chegam, a enorme pedra está removida. E aqui está o ponto de ruptura do cristianismo com qualquer outra religião. O eixo central da fé não é apenas o ensinamento ético maravilhoso, é a ausência de um corpo. E o que é fascinante aqui é a materialidade irrefutável dessa ressurreição. Como assim? Materialidade. Assim, uns dos teólogos que a gente cita nas nossas fontes, o presbiteriano John Vernon, ele abordou de forma brilhante uma ideia que volta e meia ressurge aí para tentar descredibilizar esse momento, sabe? Ah, eu acho que sei do que você está falando. É a famosa teoria do desmaio. A ideia de que Jesus não teria morrido de verdade na cruz, mas apenas entrado em choque, desmaiado, e depois, no frescor da tumba lá, ele teria acordado... Cara, eu sempre achei essa teoria um salto de lógica tremendo, tipo, absurdo. É, totalmente. Mas como que as fontes respondem a isso? Porque pensa bem, a pessoa teria que sobreviver a uma execução romana, acordar no escuro, sangrando horrores e, de alguma forma, empurrar uma rocha de toneladas por dentro. Exato. A mecânica disso é simplesmente impossível. A resposta do Vernon destrói essa teoria detalhando a realidade médica da coisa, sabe? E como ele faz isso? Ele propõe um exercício meio brutal, mas que é muito necessário para a gente entender a verdade teológica aqui. Tente imaginar o impacto de 39 chibatadas com o flagelo romano. E não era um chicote normal, né? Tinha pedaços de osso e metal nas pontas, né? Exatamente. Isso rasga a carne até expor os músculos, induzindo logo de cara um choque hipovolêmico pela perda massiva de sangue. E olha, isso é só o começo do calvário. Sim, isso antes mesmo de ele ser forçado a carregar aquela trave pesadíssima da cruz pelas ruas. Perfeito. Depois de tudo isso, ele é pregado com cravos de ferro espessos e fica pendurado sob o sol por 6 horas. Nossa! E a morte na cruz, clinicamente falando, ela acontece por asfixia.
Os músculos do peito simplesmente não conseguem mais bombear o ar porque o peso do corpo puxa tudo para baixo. A sufocamento puro. Isso. E para garantir a morte mesmo, um soldado romano enfia uma lança no lado de Jesus, perfurando a cavidade torácica, atingindo ali o coração ou os pulmões, o que explica clinicamente aquela saída de sangue e água que o texto relata. Caramba, é muita precisão. O Vernon, então, conclui o seguinte: coloque esse homem totalmente destroçado em uma tumba de pedra fria, feche a entrada e corte a circulação de ar por 72 horas. Se ele apenas desmaiou, ele jamais acordaria curado o suficiente para afastar uma pedra que exigia vários homens saudáveis para ser movida. Olha, é até de revirar o estômago ouvir esses detalhes médicos, mas é vital. Porque se a morte não fosse absolutamente real e física, a ressurreição não seria vitória sobre o pecado, né? Com certeza não. Seria apenas uma ressuscitação médica bilarra. A morte foi completamente e totalmente derrotada ali. E, pensando ainda nessa materialidade toda, tem um outro ponto estratégico que as fontes levantam que eu achei incrível. Qual? Se a gente pensar sobre a ótica de relações públicas, digamos assim, no primeiro século, o próprio texto prova que ele não é uma invenção. Ah, o testemunho das mulheres. Exatamente. Se os discípulos tivessem roubado o corpo e quisessem vender uma mentira para o Império Romano, eles jamais teriam colocado Maria Madalena como a primeira testemunha ocular. Sem dúvida. Historicamente, isso seria um erro grotesco de marketing, né? Deixa eu explicar a mecânica disso para quem nos acompanha. Naquela sociedade, de forma muito, muito triste, o testemunho feminino não possuía validade em um tribunal legal. Não servia de prova. Não servia. Então, se você está criando o roteiro de uma religião falsa para convencer judeus e romanos, você usa o Nicodemos ou, sei lá, um centurião romano para encontrar o túmulo vazio. Uma figura de autoridade, claro. Você não usa mulheres. E muito menos Maria Madalena, uma mulher com o histórico de quem foram expulsos 7 demônios. O fato de os evangelistas registrarem que ela foi a primeira a ver o Cristo vivo é tipo um atestado claro de que eles estavam simplesmente relatando a verdade nua e crua. Por mais inconveniente que isso fosse para os padrões daquela época. Exatamente. E tem outro detalhe, os inimigos de Cristo tinham todo o poder político e militar nas mãos. Anás, Caifás, Pilatos. A máquina do império, né? Sim. Se isso tudo fosse uma fraude, bastava que eles trouxessem o corpo escondido e exibissem ali na praça pública. Acabava a história ali mesmo. O cristianismo teria acabado no domingo à tarde. Mas eles não tinham um corpo. O túmulo estava irrevogavelmente vazio. Marcos escreve este evangelho enquanto ainda havia muitas testemunhas vivas daquele domingo, e ninguém pôde desmenti-lo. É forte demais, mas aqui a narrativa dá uma guinada psicológica que eu particularmente acho impressionante. Porque se a evidência física era tão esmagadora, se o túmulo estava vazio e o próprio anjo conversou com as mulheres ali... Sim, a prova estava dada. A pergunta lógica é, qual foi a reação dos discípulos mais íntimos? Porque seria de se esperar uma festa, certo? Aquele momento de, cara, eu sabia, ele avisou que ia voltar. Nossa, mas não foi nada disso. Nada. A Bíblia nos choca ao mostrar a fragilidade absurda deles. E antes mesmo da gente falar do grupo, tem aquele detalhe maravilhoso no versículo 7. O recado bem específico do anjo. Sim, o anjo diz às mulheres assim, Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Por que essa separação? Por que não dizer apenas aos discípulos? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral da paixão lá atrás, vemos o milagre da graça operando em tempo real. Pense na psicologia de Pedro naquele domingo de manhã. Ele devia estar destruído. Destruído. 3 dias antes, no pátio do sumo sacerdote, ele negou conhecer Jesus. E não foi um deslize pequeno, sabe? Ele praguejou, jurou falsamente enquanto seu mestre apanhava do outro lado da parede. É pesado. Pedro estava esmagado pela culpa. Ele provavelmente sentia que havia perdido o direito de ser chamado de discípulo. Então, quando o anjo diz "e a Pedro", é uma mensagem divina, extremamente cirúrgica. Uau.
É Deus dizendo, tipo, eu vi a sua falha, mas a cruz cobriu isso. Você não foi descartado. É a prova teológica maravilhosa de que o perdão divino alcança os caídos exatamente ali no fundo do poço. Isso é lindo demais. Mostra muito o caráter desse Deus. Mas, e o restante do grupo? Porque a reação deles à notícia de Maria Madalena e das outras mulheres é no mínimo embaraçosa. Muito embaraçada. Eles estão trancados num quarto, chorando, paralisados pelo medo. A Maria chega, conta que o viu, e eles simplesmente não acreditam. Depois, 2 discípulos no caminho de Emaús também têm um encontro, voltam correndo para Jerusalém, contam tudo, e o grupo continua sem crer. E é bem aí que Jesus entra em cena pessoalmente. O versículo 14 diz que ele apareceu aos 11 e os censurou por sua incredulidade e dureza de coração. E olha, as fontes pastorais que analisamos fazem uma conexão muito interessante aqui. Qual conexão? Essa expressão dureza de coração não é usada à toa por Marcos. Ela nos remete a Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Ah, a história do faraó. Isso, descrevendo a resistência obstinada do faraó lá no Egito. Os discípulos estavam demonstrando uma teimosia mental muito semelhante à de quem vê o mar se abrir e ainda duvida, sabe? Nossa, é verdade. Eles tinham um testemunho ocular das mulheres, tinham dos 2 irmãos de Emaús, tinham as promessas do próprio Cristo feitas meses antes, mas o luto os cegou completamente. E voltando àquela questão da veracidade das escrituras que a gente falou, que coragem do autor do Marcos de escrever isso, né? Muita coragem. Eles não tentaram se pintar como heróis iluminados, perfeitos. Eles documentaram a própria falha, o próprio vexame teológico. Mas espera um pouco. Isso levanta uma dúvida técnica que as fontes trazem. Sobre o final do Evangelho. Isso. Nossas fontes mencionam que esse trecho faz parte do chamado final longo de Marcos, que vai do versículo 9 ao 20. Muitas bíblias até colocam um aviso em colchetes nessas páginas, né? Como a gente lida com isso? Essa é uma questão textual excelente. O estilo literário realmente sofre uma leve mudança nesses versículos finais, sabe? O vocabulário é um pouco distinto do resto do Evangelho. No entanto, quando os teólogos avaliam a vasta maioria dos manuscritos antigos e todo o peso histórico da igreja primitiva, as evidências favorecem fortemente que esses versículos são sim parte autêntica e inspirada. Faz sentido. É exatamente ali que a narrativa atinge seu ápice. Porque Jesus não apenas os repreende para humilhá-los, ele expõe a incredulidade justamente para curá-la. Ele transforma aquele medo covarde em missão. E que missão é? Imediatamente após a repreensão, já no versículo 15, ele não diz: agora fiquem aqui escondidos que eu vou lá fora resolver tudo. Não, ele os envia. Ele comissiona os caras. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o versículo seguinte traz um binômio que gerou muitos debates teológicos ao longo dos séculos. Quem crer e for batizado. Exato, será salvo, quem porém não crer será condenado. E aqui as nossas fontes trazem uma analogia sensacional para a gente entender o mecanismo do batismo nesse contexto. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso bem para quem está ouvindo. O batismo é comparado a uma cerimônia de casamento. Eu adoro isso. Essa é uma das metáforas mais precisas que a gente pode usar para aprofundar esse texto, viu? Sim. Pense numa cerimônia de casamento. A cerimônia em si não cria o amor ali na hora, né? O amor já aconteceu antes, no secreto, no coração dos noivos, durante o namoro. Exatamente. Mas o casamento é o momento onde você convida ao mundo para testemunhar que uma nova aliança foi selada, que uma vida antiga de solteiro ficou para trás. O batismo, segundo nossas fontes, funciona exatamente dessa forma. É a declaração pública. É a declaração pública de uma ressurreição que já aconteceu no íntimo. Você morre para o mundo e renasce nas águas. E olha, para demonstrar como o Espírito Santo atua com urgência para trazer as pessoas para essa nova vida, há um relato simplesmente arrebatador nos nossos estudos sobre o chamado divino. O caso da criança com os sonhos escatológicos. Esse mesmo. É chocante. Imagine um menino de apenas 4 anos. 4 aninhos? Sim. Desde os 3, ele começou a ter sonhos super vívidos. Descrições perfeitas sobre o juízo final e os eventos do fim dos tempos, exatamente como descritos na Bíblia.
A mãe dele, que na época estava afastada da igreja, ficou paralisada. E com razão, né? Imagina o susto. Ela ficou chocada porque ela nunca, em momento algum, havia ensinado essas coisas a ele. Aquilo não vinha do repertório da criança assistindo TV. Sabe, era o Espírito Santo agindo diretamente. Uau! Aí o menino começou a implorar para ir à igreja e exigiu ser batizado aos 4 anos. Claro que houve resistência do pastor por conta da idade, mas a mãe se comprometeu a ensiná-lo. Ele foi batizado e se tornou um farol dentro de casa, pregando incessantemente até que toda a sua família desceu às águas também. Olha, o que esse relato nos ensina sobre o porquê do texto é profundo demais. Ele mostra que o chamado de Deus ultrapassa a intelectualidade adulta, sabe? Ultrapassa aquelas barreiras que nós mesmos criamos. O Espírito trabalha com urgência. Trabalha mesmo. Mas, teologicamente falando, é crucial voltarmos à mecânica daquele versículo 16. Note o cuidado absurdo de Cristo com as palavras. Ele diz que quem não crer será condenado. Ele não diz quem não for batizado. Ah, bem notado. E isso evita um legalismo muito perigoso, não é? A ideia de que, se a pessoa não tiver a oportunidade física do batismo, Deus a descartaria. Exatamente. A salvação é fundamentada exclusivamente nos méritos da cruz de Cristo, acessados pela fé. O batismo é a confirmação externa. O maior exemplo que temos nas Escrituras para confirmar isso é o do ladrão na cruz. Verdade. Ele nunca desceu às águas, ele estava pregado ali, mas o seu coração creu nos momentos finais e Cristo lhe garantiu a salvação ali mesmo. É a incredulidade persistente, a rejeição teimosa do amor de Deus que condena o ser humano. Onde o batismo é possível, ele é essencial como um passo de obediência, mas a base da salvação é a fé. Fica muito, muito claro. Mas, avançando no texto, os versículos 17 e 18 trazem uma lista de sinais sobrenaturais que acompanhariam os crentes, né? Tipo, expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes e beber veneno mortal sem sofrer dano. Esses versículos dão o que falar. Confesso que, olhando de fora, isso parece bem perigoso. Soa quase como um endosso para a pessoa testar a Deus, sabe? Por que Jesus incluiria essas situações tão extremas? Essa é uma dúvida super comum e as fontes esclarecem muito bem o como isso funcionava. Esses versículos não são um manual de exibicionismo espiritual. Não é para fazer show. Não é um convite para brincar com cobras em um culto para mostrar que tem fé. O contexto aqui é a provisão divina para o campo missionário em ambientes hostis. Por exemplo, o dom de línguas lá no livro de Atos não foi dado como um transe sem sentido, mas como uma ferramenta linguística concreta para pregar o evangelho a povos estrangeiros lá no Pentecostes. Ah, entendi. E a questão do veneno e das serpentes se refere a perigos acidentais enfrentados no cumprimento duro da missão. Como que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Exato. Paulo sobreviveu a um naufrágio na ilha de Malta, foi ajuntar uns gravetos para fazer uma fogueira e foi picado por uma víbora letal. E o que ele fez? Ele apenas sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nada. Um milagre absurdo. Mas o milagre aconteceu como proteção para que a missão continuasse, e não como um espetáculo armado para a plateia bater palma. Entende? As fontes, inclusive, são muito contundentes ao fazer um alerta sobre a nossa obsessão moderna por milagres. Como assim? No sentido de que os milagres podem ser falsificados hoje em dia. Sim, totalmente. Os sermões que nós analisamos reforçam que, nos últimos dias da história terrestre, os milagres não devem ser o teste definitivo da verdade. Isso é forte. É muito sério. Satanás não vai aparecer com chifres e um forcado vermelho, sabe? Ele usará falsos milagres, sinais de cura maravilhosos para enganar as multidões. Ele imitará a luz perfeitamente, e a única âncora capaz de proteger a mente humana contra essas falsificações é o conhecimento profundo da palavra de Deus e a oração. Se o milagre contraria a Bíblia de alguma forma, ele não é de Deus, por mais espetacular e bonito que seja. Nós precisamos de base bíblica sólida, não apenas de arrepio emocional. Com certeza. E com a missão perfeitamente delineada e essas advertências de proteção dadas, a gente chega à transição final do capítulo.
O versículo 19 relata que Jesus, depois de falar com eles, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, A posição de honra. a posição máxima de governo do universo. Mas o incrível é que, diferentemente de uma despedida trágica humana, sei lá, quando a gente perde alguém no aeroporto, os discípulos não ficam parados olhando para o céu com uma sensação de abandono e tristeza. E isso nos leva à grande virada teológica deste nosso estudo. Há um perigo real na vida espiritual, um questionamento que nossos materiais apontam que é para onde estamos olhando. Muitos sermões modernos ficam presos ao Cristo do passado, o Cristo pregado na cruz. Mas se a gente parar na cruz, ficamos apenas com o Salvador morto, vítima da violência romana. Mas a mensagem principal do túmulo vazio é exatamente que ele não está mais lá. O nosso foco tem que estar no presente. Precisamente. O túmulo vazio nos empurra violentamente para o presente. Jesus não está morto, e embora ele tenha ascendido aos céus, ele não está inativo lá em cima. O versículo 20 traz uma conclusão que é espetacular. O que diz? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Perceba bem a mecânica aqui. Jesus ascendeu em autoridade celestial, mas continuou trabalhando no barro terreno junto com seus discípulos. A igreja nunca foi uma ONG humana tentando preservar a memória de um líder bom que morreu. É um corpo vivo atrelado a um Deus que trabalha ativamente no agora. Se a motivação para todo esse trabalho frenético no primeiro século não era um peso corporativo. As fontes destacam que a mola propulsora, o que fazia esses homens enfrentarem naufrágios, leões em arenas, perseguições horríveis e a própria morte, se resume a um sentimento que nós brasileiros conhecemos tão bem. A saudade. A saudade. Eles estavam famintos pela presença física de Cristo novamente. Eles entenderam que pregar o evangelho a toda criatura era a condição para o seu retorno, como ele mesmo tinha prometido lá em João. Então a pregação não era uma tarefa árdua e fria imposta por um chefe. Era a aceleração do relógio para o grande reencontro. É a motivação mais pura possível, né? O desejo ardente de estar com o Salvador e de levar o máximo de pessoas com eles para essa eternidade. É um encerramento simplesmente magnífico para o livro de Marcos. E olha, para amarrar tudo isso de forma prática e levar esses conceitos teológicos para o nosso dia a dia, um dos materiais pastorais que nós revisamos traz uma síntese perfeita desse capítulo todo. Eu vou passar a palavra a você agora e vamos ler os 5 pontos exatamente como estão no documento que norteou o nosso mergulho. Esperança na ressurreição. Marcos 16 começa com a descoberta do túmulo vazio por Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. A ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã. Ela nos garante que a morte não é o fim e que a vida eterna para aqueles que creem em Cristo. 2. Missão de compartilhar o Evangelho. Nos versículos 15 e 16, Jesus comissiona seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura. Isso nos lembra da nossa responsabilidade de compartilhar as boas novas de salvação com os outros. 3. Poder sobrenatural. Jesus menciona sinais que acompanham aqueles que creem, versículos 17 e 18. Isso nos ensina que, ao cumprirmos a missão de Deus, podemos contar com o seu poder sobrenatural para nos ajudar e confirmar a mensagem do Evangelho. 4. Fé e obediência. O chamado à fé e ao batismo no versículo 16 destaca a importância da fé em Jesus como Salvador e da obediência às suas instruções como parte essencial da vida cristã. 5. Presença contínua de Cristo. No final do capítulo, vemos que Jesus foi elevado ao céu. Mas isso não significa que ele está ausente. Pelo contrário, ele continua trabalhando através dos seus seguidores. Versículo 20. Isso nos lembra que nunca estamos sozinhos. Cristo está sempre conosco. 5. Presença contínua de Cristo. Espero que essas aplicações espirituais possam enriquecer sua compreensão e prática da fé cristã. Se tiver mais perguntas ou quiser discutir algum ponto específico, estou aqui para ajudar. Uma leitura simplesmente fundamental e que resume com muito brilhantismo tudo que nós discutimos aqui ao longo desse tempo. E é por conta dessa profundidade toda que nós não podemos de jeito nenhum
reter essa mensagem só para nós. Com certeza não. No mundo que hoje está afogado em crises, ansiedade e um medo crônico da morte e do que vai acontecer amanhã, compartilhar essa reflexão com outras pessoas não é apenas, sugerir uma religião nova. É lançar um bote salva-vidas para quem está afundando. É trazer vida. Somos chamados a ser essas testemunhas que levam a certeza de que a morte não tem a palavra final. Então, para encerrarmos a nossa conversa de hoje, eu deixo aqui uma semente provocativa para que todos nós possamos refletir durante a semana, tá? Excelente. Se a evidência histórica e médica nos prova que o túmulo está inquestionavelmente vazio, e se o próprio Cristo vivo prometeu cooperar hoje com cada pessoa que decide compartilhar o seu amor, qual é a barreira interna que ainda nos impede de sair do nosso próprio esconderijo de incredulidade e viver com a audácia de quem sabe que o maior inimigo da humanidade já foi derrotado? Fica aqui essa provocação espiritual para o nosso caminhar. Um forte abraço a quem nos acompanhou, muita paz e até a nossa próxima análise.